Bem-vindos ao canal Seja um Holder, meu nome é Jonas e no vídeo de hoje vamos falar dos 10 mandamentos que levaram Warren Buffett a uma aposentadoria rica usando a metodologia Buy and Hold. Vinheta! Embora ele ainda não está aposentado, né? Não. 90 e todos os anos e não aposentou. Meu nome é Thiago, então hoje vamos falar dos 10 mandamentos aí segundo Warren Buffett. E o primeiro deles é investindo onde você conhece. E aqui também é uma dica para todo mundo que quer começar a investir. É muito importante a gente investir naqueles negócios, naquelas empresas onde a gente conhece como funciona essa empresa ou daqui a um pouco acaba até consumindo o produto dessa empresa. Então a gente tem uma facilidade melhor em entender o negócio dessa empresa e consequentemente a investir. É o exemplo aí de Coca-Cola, onde Warren Buffett investe há muito tempo. É uma empresa que ele conhece, que ele entende, que ele consome bastante Coca-Cola também, né? Então vai ter vários vídeos, imagens dele em relação a isso. Então é algo fácil aí para ele investir também, e para todo mundo que começar a investir é importante investir num negócio onde a gente entende. Então isso é um dos primeiros passos. O segundo mandamento é ter um horizonte de longo prazo. Então Warren Buffett ele sempre teve desde o início esse horizonte de longo prazo, investindo em boas empresas. Então, é o exemplo aí da American Express, que lá na década de 60 teve alguns problemas sim, mas ele sabia que a empresa ela ia se recuperar, né? Conhecendo todo o histórico da empresa e entendendo isso, ele teve essa visão de longo prazo, viu que era uma boa oportunidade e conseguiu investir aí com ótimas rentabilidades com essa empresa também. O mesmo exemplo a gente pode usar aí para a Coca-Cola que eu comentei antes, né? Onde ela teve um crescimento absurdo nesse horizonte de longo prazo, né? Passando de $1 para $60. Então imagina a rentabilidade que ele teve tendo essa visão realmente de longo prazo. E aqui é importante a gente também entender, a gente analisar isso, ver o histórico dessas empresas, entender como é que elas funcionam, mas também entender que os retornos passados eles não são garantias de retornos futuros. Então a gente tem que ter muito esse cuidado e analisar realmente os fundamentos da empresa e não só às vezes algum resultado ou aí algum crescimento absurdo dessa empresa. Então a gente tem que analisar todos os fundamentos, todos os indicadores. Mandamento número 3, escolher empresas com vantagens competitivas. Mas como a gente consegue escolher empresas com vantagens competitivas? E tem alguns fatores que a gente tem que levar em consideração aqui. Primeiro, a gente pode ver empresas que têm um produto único e forte. Por exemplo, o iPhone. O iPhone, você pode dizer para mim, não é um produto único. O celular tem de várias marcas. Sim, mas o iPhone só é da Apple. E ele carrega um símbolo de status também, não somente um símbolo de celular, um símbolo de qualidade, mas um símbolo de status. Então é um produto que tem uma marca muito forte por trás. É um produto exclusivo. As pessoas querem ter um iPhone não só pela exclusividade do aparelho, mas também pelo status que isso causa. Como eu comentei de marca forte também, a Coca-Cola é um exemplo muito bom nisso. É uma empresa que já existe há vários anos, é uma marca de refrigerante que é consumida do mundo inteiro e é uma marca extremamente forte. Então a gente entende, a gente não vê o mundo daqui a 10, 20, 30, 40 anos sem Coca-Cola, porque é uma marca que está consolidada no mercado. E para alguém tirar ela, pode surgir várias e várias marcas de refrigerantes, mas alcançar o patamar que a Coca-Cola alcançou é muito, muito difícil. Outra coisa, atender um público diferenciado. É um diferencial sim numa empresa quando ela tem um público mais seleto, né, que consome ali o produto dela. E agora vamos trazer um exemplo do Brasil, né? A gente está falando do exterior, do Warren Buffett, vamos trazer um exemplo do Brasil. Um exemplo é a Vivara. A Vivara é uma empresa que ela atua para a classe A, para a classe de alta renda. E alguns dos seus produtos, como a parte de relógios, por exemplo, ela praticamente não tem concorrência aqui no Brasil. E são produtos caros, então tem uma barreira de entrada um pouco maior, né? É difícil uma outra empresa vir e entrar e trabalhar com ouro, com prata e com esses produtos que a Vivara trabalha, porque é caro, isso se torna caro. E ela atende um público muito qualificado, que realmente quer ter os produtos Vivara. E outra coisa também que a gente pode levar aí, não falando uma empresa em específico, mas de várias empresas, a gente achar empresas com margens altas. É um diferencial competitivo forte, a gente gosta muito disso, e Buffett também fala disso, de ter empresas com altas margens. Por quê? Uma empresa que tem uma alta margem líquida ali, uma margem bruta nos seus produtos, ela tem poder de precificação. Então mesmo que entre um concorrente no mercado, esse concorrente lá entre num preço mais baixo, se a empresa tem essas margens altas, ela consegue espremer um pouco a margem dela para bater de frente com esse concorrente novo, e por ela já ter um know-how, já estar dentro do mercado, provavelmente ela vai levar vantagem. Então empresas com margens altas são diferenciais competitivos, são sinais de diferenciais competitivos. Inclusive, né, eu sou muito cético quanto a isso. Hoje na minha carteira
posso dizer que 90% dela é composta por empresas que têm margens altas, justamente por isso. Né? Uma que outra mais específica não tem, que são casos mais isolados, mas grande parte da minha carteira hoje é composta por empresas nesse modelo. Né? Mandamento número 4, gestão competente. Isso é uma das coisas mais difíceis de analisar numa empresa. Como é que a gente vai analisar a gestão de uma empresa, né? Se ela é competente ou não, a gente estando longe dela, né? E não tendo acesso a lá o CEO da empresa, a diretoria da empresa. Enfim, tem algumas coisas que a gente consegue ver. A gente pode ver ao longo do tempo, toda empresa passa por cenários piores. Então a gente vê a remuneração dos controladores, dos diretores da empresa durante esses períodos, né? A gente pode pegar várias empresas hoje, né? A gente passou recentemente por uma crise muito forte, que várias empresas baixaram o salário dos seus diretores, do seu controlador, justamente para não danificar a empresa, para a caixa da empresa se manter robusto. Então aí mostra uma gestão que realmente está preocupada com o crescimento da mesma e não somente com o seu bolso. Né? Outra coisa importante a gente ver é se o controlador tem ações da empresa. Você vai pegar o controlador, o cara que está à frente da empresa, que conhece a empresa mais do que ninguém. Se ele mesmo não tem ações da empresa, alguma coisa de errada tem aí. Isso a gente consegue ver no site da CVM, é aberto ao público, a gente consegue consultar de qualquer empresa. Né? O que o controlador está fazendo? Está comprando ações, está vendendo, se ele tem ações ou não tem. Então isso é uma das coisas também que é importante a gente olhar. E claro, pegar empresas com históricos longos, né? Boa, é uma empresa que tem 10, 15, 20, 30 anos seguidos já de lucros consistentes, crescentes, apresenta para nós, mostra para nós pelo menos que a gestão da empresa sim, pelo menos o escopo da empresa, a cultura da empresa, é uma cultura boa, é uma gestão boa que pensa no crescimento dela no longo prazo. Número 5, então, preço razoável. E aqui sempre fica aquela pergunta: preço realmente importa ou não na hora de a gente investir? Claro que a gente olhando aqui num visual de longo prazo, aí, né, num horizonte de longo prazo, isso não vai mudar muito. Né? Às vezes a gente vê aí pessoas com medo de comprar uma ação ou querendo esperar por causa de pequenos centavos, né, 5, 10 centavos, às vezes até questão de 1, 2 reais, dependendo do valor da ação. Né? E se a gente for ver aí a rentabilidade que isso pode trazer, a evolução que isso pode fazer lá em 10, 20, 30 anos, isso acaba não sendo tão relevante para nós quando a gente olha essa questão realmente do preço. Claro que a gente tem que saber identificar isso, né? Então, às vezes, vai ter casos que a gente tem que tomar, sim, cuidado. Quando a gente vai analisar, por exemplo, ali uma relação de preço-lucro, né? Algo mais simples para a gente olhar. E a gente teve casos aí de Magazine Luiza com um valor de 800 vezes, Banco Inter próximo de 100. São coisas que ficam muito distante de realmente a gente daqui a um pouco ter um retorno, né? A gente pensar ali que o preço daquela ação em relação ao lucro vai demorar, digamos aí, um exemplo simples, 100, 800 anos para recuperar, acaba sendo algo difícil, né? Então, a gente tem que tomar esses cuidados, sim, com múltiplos muito altos, né? E quando a gente chega em determinados valores, também entender, olhar como é que foi o histórico desse indicador, por exemplo, para determinadas empresas. E claro, o preço ele não vai importar, mas se a gente conseguir momentos onde esse preço dessa ação, dessa empresa, ela está descontado, vai virar um bom momento aí, oportunidade de investimento. Então a gente vai pegar da carteira de Warren Buffett de empresas que ele já investiu. O IBM foi um caso onde ele tinha sim ali uma vantagem em relação ao preço que estava negociado a empresa e conseguiu ter bom retorno. A gente vai pegar casos mais recentes aqui, onde notícias e às vezes fatos isolados acabam caindo muito o preço de uma ação lá de um banco, por exemplo, o Bradesco, que teve alguns casos ali com dívida de Americanas, teve algumas precificações aí abaixo e pode ser sim uma boa oportunidade, porque tu sabe que sim, um banco grande como o Bradesco, a tendência, a chance de ele se recuperar em relação ao valor daquela ação e te trazer uma rentabilidade, ela é muito grande. Então a gente tem que saber sim analisar esses pontos. O 6º mandamento é diversificação excessiva. 2 pontos aqui. Um que a gente sempre fala, que a diversificação, ela é muito importante para os investimentos, porque a diversificação ela vai reduzir teus riscos. Então é importante a gente diversificar em diversas classes de ativos, em ações, fundos imobiliários, investimentos no exterior e dentro dessas classes. Isso acaba sendo muito importante para a gente reduzir esse risco. Mas ao mesmo tempo a gente não pode diversificar demais ou pulverizar a nossa carteira. A gente tem uma quantidade enorme de ativos onde a gente não consegue controlar e a gente não consegue analisar e acompanhar esses ativos. Então a gente acaba ficando um pouco perdido e às vezes não tem nem tanto sentido. Quando a gente analisa estudos, a gente vê que a diversificação ela nos ajuda em torno de 15, 20 ativos, a gente já consegue reduzir de modo bem significativo o nosso risco
e é um número que a gente consegue ali controlar. Então a gente também tem que saber dosar entre essa diversificação e daqui um pouco pulverizar ou ter uma diversificação muito excessiva que não vai nos trazer retorno nos investimentos. Antes de ir para o passo 7, não esqueça, já curta esse vídeo aí, senta o dedo no like, se inscreve no canal se não é inscrito, ativa o sininho e já manda para aquele amigo que precisa começar a investir. Vamos então para o passo número 7, mandamento número 7, que é manter o sangue frio durante as crises. E aí é um ponto complicado, porque a galera entra em desespero, o pessoal fica nervoso, a bolsa está caindo, a bolsa cai de 120 mil pontos para 60 mil pontos, todo mundo entra em desespero, fica nervoso, o mundo vai acabar, o Brasil vai acabar, as empresas vão quebrar. Calma, Beth, calma. Warren Buffett, na crise de 2008, que foi na crise do subprime americana, ele comprou, sabe qual empresa? Crise dos bancos, ele comprou Bank of America. Porque era um banco que ele conhecia, era um banco que ele acreditava na recuperação. Então quando estava todo mundo desesperado, mercado despencando, o que ele fez? Foi lá e, botou bastante grana no banco, porque ele acreditava na recuperação do mesmo. Claro que, devido às nossas proporções aqui, mas a gente teve a nossa crise aqui, a nossa crise não foi a crise mundial, mas que a bolsa caiu muito, e o que aconteceu naquele momento? Muita gente desesperada, quando era um momento perfeito, de certo modo, perfeito entre aspas, da gente realmente comprar ações, entrar na renda variável, obviamente investindo em boas empresas, com um pouco de cuidado, não comprando qualquer coisa, mas porque era um momento que estava todo mundo desesperado e tirando o capital da renda variável e botando no lugar mais seguro. E o que acontece muitas vezes também durante essas crises, além do noticiário, além da crise em si que faz a bolsa despencar, normalmente em determinadas crises econômicas a renda fixa acaba ficando muito atrativa porque a taxa de juros sobe muito. Foi o que aconteceu aqui no Brasil. A taxa de juros saiu de 2% para 13,75%. Então muita gente tirou dinheiro da renda variável, tirou dinheiro de ações, fundos imobiliários e começou a colocar na renda fixa. Mais capital saindo da renda variável do que entrando, automaticamente a bolsa cai. E é nesse momento que surgem as maiores oportunidades. Então manter o sangue frio durante a crise é extremamente importante. Claro que, como eu falei, cada um tem que saber a sua propensão ao risco. Então se eu não consigo ver meu patrimônio cair muito, eu não posso ter uma exposição muito grande de renda variável. Justamente para essas quedas que pode dar de 50% a 60%, não me afetarem tanto. Então isso é um cuidado que a gente tem que ter. Você tem que se conhecer, saber o risco que você está disposto a correr, mas em momentos de crise, calma, respira, porque é o melhor momento para a gente realmente comprar bons ativos, porque eles estão baratos. Mandamento número 8, não tentar prever o mercado. O mercado é imprevisível. A gente acabou de falar várias vezes, já falamos 2, 3 vezes aqui, que o mercado reage muitas vezes a notícias. Então saiu uma notícia lá que demitiram um ministro, que o presidente mandou um ministro embora lá, o mercado vai reagir, vai cair. E nesse momento, o que aconteceu com as empresas? Absolutamente nada. Elas estão lá trabalhando, estão tocando ainda, estão tendo a mesma lucratividade, só que notícias acabam fazendo com que o mercado oscile para cima ou para baixo. Além de várias outras coisas, a gente sabe que no longo prazo a tendência é que a cotação da empresa siga o lucro da empresa, mas no curto prazo vários fatores acabam influenciando naquele preço da tela que você vê. Então não tente prever o mercado. Monte uma carteira robusta, uma carteira diversificada, focada nesses 10 mandamentos que a gente está trazendo para vocês. O 9º mandamento, então, é reinvestir os dividendos. E aqui é uma dica muito potente aí para exponencializar os nossos investimentos. Então a gente pode trazer até o exemplo da Berkshire, do que está relacionado aí ao Warren Buffett, onde foi reinvestindo seus dividendos, aumentou muito seu capital e pôde aí comprar outras empresas também, aumentando cada vez mais o seu portfólio aí como holding. Então isso vale para os nossos investimentos também. É muito importante que a gente, dentro do nosso crescimento aí do nosso patrimônio, a gente cada vez mais a gente reinvista esses dividendos, realmente fazendo o efeito bola de neve. Então esses dividendos eles vão potencializar no longo prazo também os nossos investimentos. Além do nosso aporte ali mensal, nosso aporte constante, a gente investir esse algo a mais, esses dividendos, isso vai nos trazer um retorno muito grande e a gente com certeza acaba tendo ótimos resultados com isso. E vamos para o mandamento número 10, mas não é o final do vídeo ainda. É aprendizado contínuo. Então a gente vai pegar o Warren Buffett aí há vários anos no mercado e cada vez mais ele está procurando conhecimento, ele está vendo ações, analisando, olhando aí os resultados da empresa. Então isso acaba sendo um grande exemplo, aí, um grande investidor onde sempre busca esse conhecimento. Então isso vale para nós, a gente sempre buscar esse conhecimento, analisar empresas, tentar buscar conhecimentos diferentes, analisar
como é que o mercado reage de forma histórica, como é que as empresas também elas podem acabar evoluindo de acordo com as mudanças do mercado, com taxa de juros, enfim, entender como é que os ativos da sua carteira eles vão se movimentando a longo prazo de acordo com as ações do mercado. Isso também vai nos ajudar aí a enxergar ótimas oportunidades de investimento. Você tá vendo que mudou um pouco a câmera aí, o cenário? Isso é porque o Guto, né, trouxe a câmera para gravar, mas não trouxe bateria reserva e aí terminou a bateria da nossa câmera. Então estamos finalizando no celular e eu tava olhando para a câmera em vez de estar olhando no celular agora. Mas vamos lá. Muito obrigado por quem esteve conosco até aqui e não se esqueça, se faltou algum mandamento, escreve aqui embaixo, bem como a gente quer saber também para vocês o que é o mais importante para vocês investir. O que vocês acham que é indispensável na análise da empresa ou um mandamento que vocês levam para vocês não fazerem bobagem nos investimentos. Nos sigam em todas as redes aí, @sejamholder. Valeu!